Olha só, pessoal, essa daqui é a parede que eu vou aplicar o efeito mármore. E aqui embaixo, ó, dá pra ver que eu passei uma argamassa aqui, porque eu tava descascando. Em outro vídeo eu posso ensinar como é que faz isso. E aqui eu não me preocupei em passar uma massa aqui, uma argamassa para tapar esse furo do prego, porque eu vou furar novamente depois no mesmo lugar, então eu vou deixar assim mesmo, porque aqui eu gosto de colocar um quadro nessa parede. Então essa é a parede, olha só, ela já tá bem lisa, porque aqui nessa parede foi aplicado gesso. Então quando eu vim morar nessa casa, já tinha essa aplicação de gesso, porém a umidade fez com que descascasse ali no pé da parede, por isso eu refiz. Só que eu não vou passar uma massa corrida, alguma coisa ali embaixo, porque eu já vou cobrir com marmorato, né? Agora, olha só, eu passei fita crepe ao redor da parede toda, para ficar um bom acabamento. Eu passei desse lado, olha só, para que ficar bem certinho. Aí agora eu vou passar um pano aqui para tirar qualquer pó, para não ter nenhum problema, né, na hora de colocar a massa. Então, olha só, eu vou utilizar agora essa massa corrida da Coral. Ela é meio ruim de abrir, você tem que usar uma chave de fenda aqui na borda. E aí eu tenho aqui 3 potinhos, que é pra fazer a mistura, né, das cores que eu quero. Olha só, ela é bem durinha assim, acho que eu vou misturar com um pouco de água. Aí, olha só, eu vou colocar um pouquinho de água em cada um dos 3. Que é pra facilitar na hora da aplicação. E eu vou querer 3 cores, né? Eu vou usar esse pigmento aqui, corante líquido da Hidracor. Você acha em casa de material de construção. Aqui eu vou querer branco mesmo. Eu vou querer também... Não, vou deixar esse daqui pra ser a cor mais escura. Esse aqui vai ser o branco, esse vai ser o bege, vou colocar, sei lá, um pouquinho assim. Esse eu quero mais escuro, então eu vou colocar bastante. Daí eu vou misturar e aí a gente vai ver agora que cor vai ficar. Misturar com a colherzinha de descartável mesmo. Depois que eu misturar eu volto aqui, porque fica ruim de segurar, né? Olha só, eu misturei com aquele tanto de pigmento, só que eu quero mais escuro. Então vou colocar um pouco mais. E vou misturar e volto aqui. Olha, eu comecei a misturar aqui e eu já percebi que ficou muito esbranquiçado, assim, em comparação ao outro, né? Então, eu vou colocar um pouco mais de pigmento, porque eu quero um tom de bege próximo ao outro que eu fiz. Eu ainda não fiquei satisfeita com o tom. Vou escurecer um pouco mais. E vou colocar um pouquinho aqui nesse branco também, porque para não ficar tão branco, né? Olha só, terminei de misturar, deixei bem homogêneo como o outro, esse aqui mais escuro, esse um pouco mais claro e agora eu vou misturar esse aqui. Pronto, olha só, terminei a mistura das 3 cores, parece um mousse, né, de chocolate. Tá com uma cara muito boa para comer, só que não é de comer, então
vou começar a fazer lá a aplicação. Então, olha só, agora eu vou mostrar para vocês a aplicação. Eu estou utilizando aqui uma espátula de plástico, é uma de colocar papel de parede, daquele vinílico. Eu já tinha em casa, né, eu não sei se vende da mesma, em casa de materiais de construção. Você pega um pouquinho da massa, aí vem aqui é o canto da parede, né, eu gosto de dar uma batidinha assim, para preencher bem. Esse cantinho aqui é a pior parte, né? E aí você puxa a massa. Vou pegar aqui agora uma cor mais clara. E aí você vai misturando, né? Você vai passando. É aleatoriamente mesmo, só que eu procuro colocar mais a cor clara, né, porque eu acho que fica mais bonito. Aí olha só, ali em cima eu já fiz. E você tem que seguir sempre uma direção, porque a pedra normalmente ela tem uma direção. Então eu tô seguindo assim mais ou menos na diagonal, né. Ficando meio assim inclinado, eu vou tentar dar uma acertada, né, fazer mais assim. E aí você vai passando, né. Eu vou passando assim como se eu estivesse pintando, né, com pincel. Até porque essa espátula, ela é bem macia. Aí olha só. E eu vou raspando bem, né, pra ficar o mais liso possível, que daí vai facilitar na hora de lixar. Aí eu vou pegar aqui um pouquinho da cor escura, porque aqui eu já tô vendo que tá bastante claro, né? E aí dou assim uma misturada, sabe, no que eu pintei anteriormente. Aí se ficar muito escuro eu já misturo aqui no meio. E aí você vai fazendo pra ficar bem misturado, né? Não tem mistério, é só ir misturando. Pega um pouquinho aqui do escuro. A cor escura eu sempre pego bem pouquinha, né? Porque eu acho que se colocar muita cor escura não fica muito bonito, né? Eu procuro colocar mais as cores claras. E vou misturando. Bem, gente, olha só como tá ficando. Só que assim, antes de finalizar, eu já vou vir aqui tirar a fita crepe, porque ela fica melhor assim para soltar enquanto a massa tá mole, né? Porque depois que secar, aí vai ficar meio complicado para tirar. Então aqui é só tirar mesmo para ficar o acabamento assim mais certinho, né? Aqui eu manchei um pouco a parede do lado de cá, só que não tem problema, porque eu vou pintar, né, essa parede. Só que assim, tem que tomar cuidado para não manchar o teto, né? Porque o teto é mais complicado para você pintar depois. Então, olha só, por enquanto, esse é o resultado, ó. Fiz a parede toda de um lado, eu vou fazer do outro também.
E para finalizar, eu vou passar uma cera acrílica para dar um brilho. E esse efeito aqui, olha só, dessas bolinhas, isso aqui quando eu ia passando a espátula de leve, ficava, porque isso aqui é uma ondulação da própria parede. Eu não sei porque essa parede tem essa ondulação, mas isso aqui é um efeito da própria parede. Aí quando eu passava para nivelar, ficava isso aqui. E aqui embaixo, olha só, como não tinha, nessa parte aqui do rodapé, não tinha essa ondulação, quase não ficou, olha só. Isso bem que ficou também. Essa parte aqui, ó, que eu passei a argamassa, que não tinha a ondulação. Mas os outros locais da parede tinha, né? Eu não sei porquê, né? Eu não vi como foi que essa parede foi feita. Mas essas bolinhas é feito da própria parede, né? Como ela tava. E eu achei o resultado bem bonito, né? Bora ver quando finalizar. Olha só, daí eu peguei uma lixa bem fina, a 120. É uma lixa fina, eu pedi só uma lixa bem fina mesmo. E daí você vai assim, ó, lixando com movimentos circulares. Não lixa assim reto não, tem que ser assim, ó. Olha só como o chão enche de pó. Daí vocês passam um pano seco também, para tirar o pó, né? Porque fica muito pó. Para passar o pano lá em cima, olha só, vocês colocam assim na vassoura, fica bem mais fácil. Daí agora eu vou utilizar essa cera acrílica da marca Start, que ela dá brilho e protege também, né? E eu vou aplicar usando esse rolinho aqui, rolo de lã sem respingo.